Olá, queridos amigos. É uma alegria estarmos juntos aqui novamente. Estamos dando continuidade, com vocês ao estudo do livro Ave Cristo, de Emmanuel. Eu e a nossa amiga Dirceia, estamos desenvolvendo esse trabalho que está trazendo para nós, particularmente, um prazer muito grande de procurarmos conhecer mais a história do cristianismo primitivo, e o Evangelho de Jesus, na sua pureza original, é estudado entre os cristãos valorosos e heróicos daquele tempo. Então, é assim que, Dilcé, tudo bem contigo? Tudo bem, é muito bom estar aqui de novo com todos. Muito bom. Vamos hoje, então, só para dar uma informação para os nossos irmãos, iniciar o estudo do capítulo 5º do livro Ave Cristo. Esse capítulo 5º intitula-se Reencontro, e nós vamos convocar a todos os irmãos que estão sintonizados conosco para elevarmos o pensamento a Jesus, nosso mestre amado, a Emmanuel, que nos traz esses tesouros de informação do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e vamos pedir o amparo e a proteção para os nossos estudos, para que possa abençoar os nossos propósitos de conhecermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecidos por esta oportunidade, rogamos a Jesus, então, a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Então, só para recordar aos irmãos, no capítulo anterior, a nossa irmã Helena estava em Chipre e teve a criança que ela realmente recusou, ela não quis de forma nenhuma aquela criança e pediu que a sua governanta, a abandonasse lá na estrada rural, mas a espiritualidade superior sempre trabalha na direção do bem e permitiram que um senhor, já com uma certa idade, visse o bercinho da criança, a criança nem era um bercinho, ela estava enrolada lá em panos, foi colocada na estrada, e ele ficou muito feliz de ter recolhido aquela criança, porque ele perdera a sua filha, essa filha de 15 anos, quando chamava-se Lívia, perdera por uma peste grave que ocorreu naquela região. E lá, então, agora ele adotou essa criancinha, que mais adiante a história vai nos informar, sobre como tudo isso desenvolveu-se ao longo do tempo. Pois bem, então, dito isso, nós já agora passamos para uma outra fase do livro, intitulado Reencontro, e que Emmanuel vai nos dizer, neste capítulo, que ao término de 233, depois de Cristo, numa sala singela da igreja de São João, em Lyon, pequena assembleia de companheiros se instalara para o exame de assuntos urgentes relacionados com a obra do Evangelho. Então, agora já estamos em Lyon, ou Lugdunum, conforme os romanos chamavam, na capital mais importante das Gálias, que é a Gália Lugdunense, é uma cidade já bem desenvolvida naquela época. Pois bem, 3 homens de idade avançada e um outro em plena madureza discutiam as necessidades do movimento cristão. O império vivia assolado por uma peste que procedia do Oriente, fazendo vítimas inumeráveis. Em Roma, a situação era das mais graves. A epidemia penetrara as Gálias e a comunidade cristã, em Lyon, e mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo. O mais jovem integrante do conjunto era o irmão Corvino, que sabemos nós, era Quinto Varro, que substituíra o senhor Corvino, velho Corvino, que foi assassinado naquela viagem para Cartago. Ele adotou o nome de Corvino, mas sabemos que é o nosso Quinto Varro, pai de Tassiano. Então, veja bem, eles estavam discutindo esse problema grave da peste que estava acontecendo naquela região. Esse mais jovem, o Corvino, que advogava a causa dos enfermos abandonados e infelizes. Ele dizendo aqui, defendendo lá na igreja de São João:
Se desprezamos o próximo, comentava ele inflamado de confiança, como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o espírito do Cristo em nós. E vemos no estudo das narrativas apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando os homens em instrumentos de infinita bondade. Desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade, observamos a manifestação do mundo espiritual, que lança nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra da regeneração. Assim é que ele, então, começa a recordar algumas cenas do Evangelho, dizendo: olha aqui, Zacarias, e o apoio, Zacarias é procurado pelo anjo Gabriel, que lhe comunica a vinda de João Batista. João Batista, o último dos profetas, né, que veio anunciar o Messias. Maria Santíssima é visitada pelo mesmo anjo que lhe anuncia a chegada do Salvador. Um enviado celeste procura José da Galiléia em sonho para tranquilizá-lo quanto ao nascimento do Redentor. E erguendo-se o Mestre divino entre os homens, não se limita a cumprir a lei antiga, repetindo-lhe os preceitos com os lábios. Ele sai de si mesmo e coloca-se ao encontro das angústias do povo. Limpa os leprosos da estrada, estende mãos amigas aos paralíticos e levanta-os, restitui a visão aos cegos, reergue Lázaro do sepulcro, restaura doentes, reintegra as mulheres transviadas na dignidade pessoal e infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Veja que lições lindas, né, que Corvino está trazendo, né, das recordações, dos escritos evangélicos, falando que o cristianismo é o amor em ação, que é a própria caridade, que eles não deveriam se afastar dos princípios que Jesus estabeleceu, já que havia muitos doentes que estavam necessitando, que eles tinham que fazer, unirem-se e fazer o máximo esforço para atender aqueles irmãos que estavam em situações tristes de sofrimento ali, com essa peste que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas, na verdade, a Dilceia vai informar um pouco mais a respeito dessa característica dessa doença que estava assolando as criaturas na época. Era comum nos grandes impérios da antiguidade ocorrerem periodicamente, sem um espaço de tempo definido, é claro, mas ocorrerem graves episódios de epidemias que eles não tinham a menor possibilidade de tratar, não havia recurso, como tem hoje na medicina moderna, e as pessoas morriam em grande quantidade. Escapavam aquelas que o sistema imunológico fosse suficientemente forte, né, para fazer frente ao agente agressor da doença. No caso aqui, quando nós iniciamos a leitura do capítulo, e foi falado do problema da peste, esses homens simples estavam reunidos no ano 233, ao final deste ano, na igreja chamada Igreja de São João, em Lyon. Então, se nós formos visitar Lyon, nós vamos encontrar lá hoje a maravilhosa Catedral de São João Batista, que é a principal igreja católica de Lyon. Ela se localiza no charmoso bairro medieval de Vieux-Lyon, né, na velha Lyon. E foi essa igreja, olha só, ela foi erguida entre os séculos XII e XIV da era cristã, em estilos românico e gótico. Quer dizer, uma associação de estilos que era comum, na época, construírem-se igrejas nesses estilos, né? A mistura do românico e o gótico. Mas essa igreja era famosa também, famosa, né, pelo seu espetacular relógio astronômico que foi nela instalado no século XVI. Claro que essa igreja refere-se à igreja primitiva dos cristãos, que, evidentemente, né, no século III era uma instituiçãozinha bem simples, mas que, com o passar do tempo, né, continuaram trabalhando nessa região
né, na existência de igrejas mais simples do passado, mas que chegou no século XII, entre o XII e o XIV, que foi erguida uma magnífica catedral, e vocês podem ingressar lá no Google e verificar na Catedral de São João Batista, em Lyon, na França. Realmente é um prédio maravilhoso. Então, voltando aqui às informações, ele, Corvino, né, nosso irmão Vá, estava defendendo o uso da caridade, né, da assistência pelo amor aos irmãos necessitados lá, envolvidos naquele problema do sofrimento lá da peste. Compreendemos, aí um dos outros idosos toma a palavra, que era o presbítero Galiano. Compreendemos a sensatez da exposição, diz esse presbítero Galiano, velho gaulês, que se demorara por muito tempo na Paflagônia. Paflagônia. Nós vamos falar um pouquinho da localização. Entretanto, é preciso escapar às arremetidas do tentador. É preciso escapar às arremetidas do tentador. Pensa haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia. Não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. Então, esse presbítero intervém para falar que ele achava importante, né, que se construísse o retiro, que eles tinham terras nessa região da Aquitânia, que nós vamos também fazer referência, para que eles cultivassem lá as suas orações. Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade? Aí, em contrapartida, né, o Corvino coloca a seguinte consideração, né, até em réplica àquilo que o nosso Galiano está falando. Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Olha só como ele foi firme aqui nessa colocação. Ajuntou o Corvino. Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Organizam pousos solitários. Desfiguram-se, atormentam-se e creem auxiliar, por esse modo, a obra da redenção humana. Mas, se devêssemos procurar a tranquilidade própria a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós, partilhando conosco o pão da vida? Em que luta condecorar-se-á o soldado que desiste do combate? Em que país haverá colheita valiosa para o lavrador que nada mais faz do que contemplar a terra, a pretexto de amá-la? Como semear o trigo sem contato com o solo? Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva com aquele que se encontra desviado ou perdido. Então, Corvino está, assim, corajosamente, né, lutando contra colocações dos irmãos que são colocações não muito adequadas ao trabalho cristão, que diante de um sofrimento coletivo, então nós vamos afastar para orar, né? E vamos ficar improdutivos, vamos ficar sem atender os irmãos que sofrem. Ele estava colocando dessa forma, né? Como fazer a colheita se ninguém plantou? Né? Ele mais ou menos colocando dessa maneira. Então, aqui são feitas referências a dois lugares. Né? Esse presbítero Galiano, ele por muito tempo trabalhava na região da Paflagônia, que essa região, no Império Romano Antigo, ela está localizada na costa sul do Mar Negro, né? Ao norte da Ásia Menor. Então, essa é uma antiga região. Lembremos que o Mar Negro ele fica localizado ao norte da Ásia Menor e ao sul da Rússia, né? Da Ucrânia, atualmente, né? O nome de Ucrânia. Mas o fato é que esse local, chama Paflagônia, ele ficava nas costas do Mar Negro, costa sul do Mar Negro, mas, evidentemente, ao norte da Ásia Menor, que hoje é a Turquia,
né? A Ásia Menor ou Península da Anatólia. E aí, neste lugar, se vocês forem verificar no mapa, essa província romana, naquela ocasião romana, é claro, ela ficava localizada entre a Bitínia a oeste e uma região chamada Ponto ao leste, tendo ao sul, na parte central que equivale à Turquia hoje, da Ásia Menor, ao sul a Frígia. Então é uma região, né, que é província do Império Romano, que já foi grega também no passado, e que ficava entre a Bitínia e o Ponto, e ao sul, tendo, né, a localidade da Frígia, que ficava mais ou menos em região central na Ásia Menor. E ele refere também que eles tinham terras na Aquitânia, que eles poderiam para lá, se retirar, fazer lá seus retiros de oração. Era, na verdade, a Aquitânia banhada pelo Oceano Atlântico, então ela fica na parte sudeste da França de hoje, que equivaleria à Gália Lugdunense na época. A Gália é uma das divisões da Gália, né, que ficava na região sudoeste do que equivale à França de hoje, banhada pelo Oceano Atlântico. Recebia o nome de Aquitânia. Então, estava vendo esse entendimento dos irmãos para dividir as tarefas, estavam reunidos na igreja dedicada a São João, e o Corvino estava bravamente defendendo os princípios do Evangelho, né, que seria a utilização da caridade em benefício do sofredor. A caridade é o amor em ação, conforme nós sabemos. Ante a pausa que se fez espontânea, Galiano considerou: as tuas ponderações são mais do que justas, mas não podemos concordar com o pecado e nem permitir que as almas desprevenidas dele se aproximem. Os pagãos nos acusam de ladrões da alegria, acentua Pafos, um diácono aureolado de cabelos brancos. Acredita que o evangelho é um manto de tristeza asfixiando o mundo? E não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas, informou Ennio Pudens, um outro trabalhador da casa, um excelente companheiro, com o tempo que o tempo encanecera. Ennio Pudens falou: não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas. Muita gente volta a clamar contra nós, os cristãos, supondo sejamos os causadores da ira celeste. Valeriano, um amigo nosso que trabalha no fórum, contou-me particularmente que entre as solicitações formuladas pelo concílio, este concílio era uma assembleia gaulesa com o direito de opinar diante da autoridade de César. Essa era uma assembleia que se realizava anualmente, e as pessoas podiam, diante do representante de César, colocar lá suas opiniões. Mas, na época, existia assim, um preconceito muito grande contra a divulgação do cristianismo, e também uma ignorância das pessoas em querer imputar culpa aos cristãos por tudo de ruim que acontecesse, como se as divindades romanas quisessem punir a sociedade romana através das práticas cristãs que seriam proibidas. Quer dizer, então, o movimento cristão, por uma acusação indébita, inteiramente injusta, diziam que eles eram culpados de todas as desgraças que os romanos sofriam. E isso era um pretexto, né? Lamentavelmente, né? Cruelmente eles usavam, maliciosamente usavam, para perseguir os cristãos. Eles estavam falando sobre isso aqui, e dizendo que, nesse concílio, na festa de Augusto, né, consta um apelo para que sejamos de novo flagelados, quer dizer, de novo perseguidos, torturados e punidos. E afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando porque o imperador Alexandre Severo não está suficientemente seguro. Esse imperador, gente, era muito jovem, infelizmente ele tinha, né, um certo respeito pelo movimento cristão. Esse romano, Alexandre Severo, ele nasceu em 2008 e desencarnou em 2035.
Lembrem-se que, no momento, nós estamos falando do final do ano 2000. Desculpa, vamos tirar o 2000, que eu estou fazendo a confusão aqui. Nada a ver. Romano Alexandre Severo nasceu em 208 e desencarnou em 235. Ele foi o último da dinastia dos Severos que sucedeu ao seu primo. Quer dizer, então ele viveu pouco tempo, porque ele viveu apenas 27 anos, morreu muito jovem, né? Então, lembremos aqui que nós estamos, no momento, no ano 233, corrigindo, né, o meu erro aí da data. O 230 está faltando muito pouco tempo, infelizmente, para que o Alexandre Severo desencarnasse em condições trágicas. Como é que foi essa situação? O Alexandre Severo, ele foi o último da dinastia dos Severos, que ele sucedeu ao seu primo Heliogábalo, que foi assassinado em 222. Ele foi assassinado com apenas 13 anos. E Alexandre também foi assassinado em 235 aos 27 anos. Olha que situação que acontecia naquela época, com muita frequência, era uma época de turbulência política, né? Os historiadores falavam que esse assassinato do imperador Alexandre Severo, que era assim mais indulgente com os cristãos, ele marcou o início da crise do terceiro século, um período de quase 50 anos de guerras civis, invasões estrangeiras e colapso econômico no Império Romano. Então, esses cristãos, os líderes cristãos, estavam reunidos discutindo lá em Lyon, e estavam preocupados, porque uma nova perseguição intensa poderia recrudescer contra o movimento cristão, como já acontecera, né, algumas décadas no passado. E eles discutindo esse assunto lá, para ver como que eles iriam atuar, né? E Galiano sorriu e acrescentou, né? Mais um motivo para o insulamento dos que pretendem adorar a Deus sem a perturbação dos homens. Então, é curioso que esse irmão nosso, Galiano, que era cristão, ele estava defendendo o afastamento da comunidade cristã, retirando-se para orações e deixando de lado o trabalho de atendimento aos sofredores. É uma posição injustificável perante os princípios básicos do Evangelho de Jesus, né, de fazer o bem, né, ao próximo, de agir com o próximo como gostaríamos que agíssemos, né, conosco mesmos. Então, olha, se nós queremos o bem para nós, vamos querer o bem para o outro. Então, as bases cristãs aqui estavam sendo discutidas e negadas por uns. Então, isso é uma coisa que é importante chamar a atenção aqui. Porque, não, já que estão querendo nos perseguir, nos torturar, né, nos matar, então vamos afastar, vamos entregar aí que os problemas aconteçam na comunidade sem nenhuma intervenção, sem nenhuma ajuda nossa. Vamos nos afastar disso tudo para as orações, que era o que o Corvino, evidentemente, não estava concordando, né? Então, a frase reticenciosa ficara no ar, mas Corvino, tocado de profundo ardor, não, pela causa do Evangelho, retomou a palavra decidido. Veneráveis irmãos, admito, não nos caiba o direito de interferir na resolução dos que buscam a solidão. Contudo, creio, não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por deserção. Olha só, ele foi muito firme aqui. Se nós nos afastarmos, nós seremos desertores, né, do cristianismo. Nós estamos evitando de fazer aquilo que Jesus pregou, né? Estamos numa guerra de ideias. O primeiro legionário que tombou em holocausto à libertação do espírito humano foi o próprio Mestre, nosso comandante divino. Desde a cruz do Calvário, nossos companheiros, em vasta frente de valoroso testemunho, sofrem o martirológio da fé viva. Há quase 200 anos somos pasto das feras,
e o objeto de desprezível, né, desprezível nos divertimentos públicos. Homens e mulheres, velhos e crianças, têm sido levados a arenas e cárceres, postes e fogueiras, revelando o heroísmo da nossa confiança num mundo melhor. Então, a discussão estava nesse ponto, e o Corvino, estamos vendo, valorosamente defendendo os princípios cristãos, e é bem provável que ele vai conseguir se impor aqui no seu desejo de levar a caridade aos sofredores. Mas eu vou pedir a Dilcé, então, para que possa dar então, continuidade a esse estudo para nós. E Varro, que era muito sensato e muito imbuído do sentimento cristão, ele continuou a dizer: não seria lícito trair as memórias destes que se martirizaram pela causa. Os adversários da nossa causa têm-nos como amargurados portadores da indiferença pela vida, mas é que ignoram a lição do benfeitor celeste que nos indicou o serviço da fraternidade, a fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. O que ele está falando aí? Ele está dizendo que os adversários do cristianismo falavam que eles não ligavam para a vida, que eles se entregavam à morte por nada, que eles iam cantando para os martírios, iam cantando para os circos, onde seriam devorados pelas feras. Então, eles tinham um entendimento muito errado, errôneo, do que verdadeiramente acontecia, porque Jesus veio falar de quê? Que havia uma vida após a morte física. E eles achavam que tudo acabava ali. Porque o que valia para eles eram as festas, os bacanais, ou seja, as festas de Baco. A alegria deles legítima era na vida material, porque eles não acreditavam na vida espiritual. Então, é isso que ele está dizendo, que o Mestre Jesus falou que a verdadeira fonte da alegria era o serviço no bem, era o serviço do bem. E muitos autores dizem que se a gente pudesse apontar a verdadeira alegria do cristão, ela aconteceu na ressurreição do Cristo. Foi a maior alegria que o cristão pôde ter, porque veio confirmar tudo aquilo que ele havia dito. Que é uma coisa que a gente sabe maravilhosa. Então ele fala ainda: urge assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Há construções no plano do espírito, como existem no campo da matéria. Nós temos que cuidar dos dois, ele está falando aí. Dos dois. Não é só orar. Temos que dar assistência a esses irmãos sofredores. A vitória do cristianismo com a livre manifestação do nosso pensamento é obra que nos compete concretizar. Aí nós vimos lá no Livro dos Espíritos, na questão 769, que Kardec pergunta sobre isso. Ele fala se a vida social está nas leis da natureza. Então, à medida que algumas pessoas elas escolhem o isolamento absoluto, isso seria condenável se o homem gosta disso? O que os espíritos responderam? É uma satisfação egoísta. Há também homens que gostam da embriaguez. Isso aí não significa nada, que eles estejam certos. Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. A não ser útil, e se isolar. Aí ele continua perguntando: o que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Ele responde: duplo egoísmo. Naquela época era comum se construírem assim umas certas áreas de reclusão, como se fossem uns monastérios, no deserto. E eles para lá ficavam para fugir das, vamos dizer assim, tentações do mundo. Aí Kardec continua perguntando: mas esse retraimento tem, por fim, uma expiação com a imposição de penosa renúncia. Isso não é meritório? Quer dizer, o indivíduo deixa os prazeres do mundo para ir viver nesse lugar. Isso não tem um mérito? Os espíritos falam que não. Fazer mais bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, quer dizer, saindo do convívio com a sociedade, evitando um mal, o homem cai em outro, porque ele esquece a lei de amor e da caridade.
O que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem aos amparos dos infelizes? Aí é diferente, eles falam. Esses se elevam em vez de se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Ou seja, se o que eles estão pensando em construir um local afastado onde eles pudessem ficar orando, etc., mas cuidassem dos irmãos que estão sofrendo, aí sim, aí eles teriam mérito. Aí a Kardec continua perguntando: os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Fala, esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham nela. Então, o voto, Kardec comenta, o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, não é recomendado. Ou seja, o Varro estava muito certo nas assertivas dele de não se isolarem, né? Então, esse isolamento do homem, ele é contrário à lei natural da evolução, porque ninguém consegue evoluir sozinho, você precisa do outro, o outro precisa de você. Nós estamos reencarnados para nós evoluirmos juntos, e não para nos afastarmos uns do outro. O convívio com o outro é um meio do homem praticar a caridade. E como o Kleber disse, a caridade é o amor em movimento. E disso é uma das... Paulo fala que é um dos sentimentos maiores que a gente pode ter, que seria a caridade. Então, o perigo do egoísmo é esse, é de se isolar, é uma fuga, é um orgulho de você se sentir melhor, você não pode se contaminar com o contato com o outro, então você se retrai, não é? E a vida na Terra, nós viemos aqui, no mundo de provas e expiações, como uma escola que nós temos que frequentar, onde uns ajudam os outros, nós somos, às vezes, professores num determinado sentido, alunos em outros, todos nós, e temos que procurar esse trabalho no bem sem omissão. Lá no Livro dos Espíritos, nós vemos, quando Kardec perguntou se basta não fazer o mal. Os Espíritos falaram, não, tem que fazer o bem até o limite das forças. É disso que Varro está falando. Aí vai continuar. Surgiu um pequeno intervalo na conversação que a palavra de Enio interrompeu. No que se refere a serviço, nossa posição não é das melhores. Muitas famílias, pressentindo a perseguição, vêm dispensando os empregados cristãos. Ainda ontem, nas oficinas de Popônio, demitiram 10 companheiros nossos. Aí eles continuavam discutindo a situação. Mas temos o direito de esmolar para a igreja, e a igreja precisa sustentá-los. Observou Galiano cuidadoso. Corvino tinha ideias mais progressistas, mais, assim, urgentes, mais... vocês vão ver que ele tinha uma maneira de fazer o bem diferente daqueles outros, que eram mais idosos. Ele era, por ser mais novo, talvez ele tivesse ideias mais insistentemente boas para a situação. Aí ele falou assim, sim, temos o direito de esmolar. Este, contudo, é também o direito do mendigo. Não nos cabe, segundo nos parece, olvidar a produção de benefícios para o mundo. Então ele falava o quê? Nós precisamos produzir para ajudar e não pedir. Se nós temos condição de produzir, é o que devemos fazer. Muito lógico isso que ele estava falando. Seria mais trabalho? Sim. Além do trabalho que eles já iriam executar de tratar dos doentes, teria o trabalho físico mesmo, de sustentação, de ganhar o dinheiro para se manterem e aos outros. E ele continua falando, nós temos terra disponível sob a responsabilidade de vários irmãos. O arado não mente, os grãos respondem com fidelidade ao nosso esforço. Lançada a semente, né, vem a colheita. Podemos trabalhar, não devemos recorrer ao concurso alheio que diz a esmola.
senão em circunstâncias especiais. Não seria aconselhável manter a comunidade improdutiva, porque com isso seria um exemplo deles que naquela situação eram muito bem vistos na sociedade, porque eles acolhiam os que precisavam. Não seria um bom exemplo ensinar, né, como se diz hoje, a pescar em vez de dar o peixe? Ensiná-los a produzir também? Aí ele fala assim, cabeça vaga é a furna de tentações. É o que a gente fala hoje, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Ou seja, ele era muito sensato nas afirmativas dele, era isso que tinha que fazer. Vamos pegar todo mundo e trabalhar para a gente se manter. Ele diz ainda, creio em nossa possibilidade de auxiliar a todos, através do esforço bem dirigido. O serviço de cada dia é o recurso de que dispomos para testemunhar o desempenho dos nossos deveres. Diante do que nos acompanham de perto, e o trabalho espontâneo no bem é o meio que o Senhor colocou ao nosso alcance, a fim de que sirvamos a humanidade, com ela crescendo para a glória divina. Ele quer dizer que o trabalho é um dever. É um dever. Nós vemos lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, na questão 674, quando Kardec pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. É uma lei da natureza o homem que pode trabalhar, viver às custas de outro? Não. Não, ele fala, o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Necessidade. Ele volta a perguntar, não há homens que estão em possibilidade de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Os espíritos responderam a ele, Deus é justo, e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Evidente que o homem ele tem necessidades e tem também propriedades diferentes um do outro para poder trabalhar. Aquele que tem menos vigor físico, evidente, vai ter funções mais leves, mas todos podem trabalhar. Aí ele pergunta assim, mas o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Quer dizer, a gente querer tudo que tem? Fala, não. A vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto possível nessa situação. Ainda pergunta assim, mas há uma medida comum de felicidade para todos os homens? Fala assim, para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quer dizer, falou isso. A consciência tranquila, a fé no futuro, o estudo do evangelho é uma parte. Mas para a vida material, ele tem que trabalhar, ele tem que adquirir. Como o nosso amigo Varro está falando. Aí ele fala assim, tem indivíduos que acham que não pode... Olha só, isso aí é uma questão muito interessante para o que aconteceu com o Varro. Muito interessante. Ele fala assim, há indivíduos que falam que deve se deixar morrer porque ele não tem como subsistir, ele não tem como trabalhar. Isso é válido? Ele fala. Frequentemente, vemos que tem profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas o dizendo para os outros e não para nós mesmos. Ou seja, você lembra que o Corvino ele tinha um alto cargo naqueles transportes marítimos? Ele tinha uma vida confortável, tinha uma casa confortável com a família e tudo, e aconteceu que ele teve que sair dali. Por uma traição da esposa, ele teve que sair daquele lugar, ele foi para o norte da África, agora ele está em Lyon, né? Agora, o que ele fez para se manter? Nós não queremos adiantarmos, não, mas vamos falar daqui para frente. Como que ele reagiu a isso? Se ele saiu pedindo esmola, ou se ele lutou pela sua sobrevivência. E tentava ensinar isso aos outros. Ensinar não é só assim no meio de falar, não. É de pegar a enxada e ensinar mesmo. Quer dizer, foi um indivíduo que é realmente muito valor. Aí, o explicador Varro ainda não havia terminado,
Quando a porta se entreabriu, nós vimos que eles estavam numa reunião, 4 pessoas, né? E um companheiro anunciou: irmão Corvino, a irmã Pontimiana roga-lhe a presença. O presbítero pediu permissão aos confrades e retirou-se. A palavra presbítero, então, significa um líder religioso local, é um líder religioso. As suas funções têm uma autoridade, né, um nível, igual nós vemos 4 ali que dirigiam aquela comunidade de assistência. E a denominação varia. Na Igreja Católica, por exemplo, presbítero é um padre. Na Igreja Protestante, eles são chamados de presbíteros também, e são auxiliares daqueles eleitos para governar a igreja junto a um pastor. Então, ali ele era um presbítero chamado, ou seja, era um líder religioso cristão, no caso. E para onde que ele foi? Na praça pobre de acesso ao templo, que mal começava a erguer-se, uma senhora respeitável esperava. Era guardiã do palácio rural de Opílio Vetúrio, que nós sabemos que o próprio Opílio falou com o Tassiano que a residência lá em Lyon era mais confortável do que em Roma. Era um verdadeiro palácio, como está falando aqui. Embora contrariando o esposo, ela fizera-se amiga fiel da igreja, ouvindo Corvino, que lhe amparara a renovação espiritual passo a passo. Então, olha o que acontecia. Aquela valorosa dama, não é? Ela tinha um adversário de suas ideias dentro da própria casa. Porque ela era cristã, mas o marido não era. Não obstante idosa, Pontimiana revelava extrema agudeza nos olhos lúcidos que sempre refletiam a cristalina bondade de sua alma. Tantas vezes auxiliada pelo presbítero, convertera-se em prestimosa irmã dele, devotando-lhe estima sincera. Então, ela trabalhava com ele, ajudava, etc. Sorridente, saudou e foi logo informando. Tassiano, o menino, agora rapaz que o senhor conheceu em Roma, chegou hoje, tratando-se de alguém cujo destino sempre lhe interessou, vim trazer-lhe a notícia. Aí você vai falar assim, mas como que ela sabia que ele conhecia Tassiano? E mais à frente nós vamos ver um pouquinho, vou só colocar no contexto, que havia entre aqueles funcionários daquela propriedade chamada rural, porque era fora da matriz, que era Roma, eles iam frequentemente a Roma. E quando eles iam, o Varro perguntava pelo Tassiano, e aquele rapaz que mora na casa do fulano, como que ele está? E com isso ele começou a perceber como que ele se desenvolvia. Tinha uma vontade imensa de reencontrar o filho, né? Então ele sabia dessas informações. Mas o semblante do... Então, ela falou assim, vim trazer-lhe a notícia. E o semblante do religioso cobriu-se de extrema palidez. Ele ficou abismado, ele não esperava aquela informação. Enfim, ele reveria o filho amado. Quase 20 anos havia decorrido. Nós vimos lá que foi em torno de 16 para 17 anos. Constantemente procurava-o no rosto dos órfãos e achara-lhe o caminho no peito das crianças sem lar que o buscavam trêmulas de frio. Em cada criança que ele acolhia, ele lembrava do filho. Em todas as preces ao Senhor, lembrava-lhe o nome no imo da alma. Consoante as lições do apóstolo que lhe consolidara a fé, nós sabemos que é o velho Apio Corvino, né, de quem ele herdou o nome e que perdera a vida para que ele continuasse vivo, né, garantia a sua. Esse apóstolo consagrara-se ao trabalho da terra, distanciara-se dos conhecimentos, distanciar-se dos conhecimentos náuticos, renunciar à vocação do comando, amaciar a voz e aprender a obedecer. Ele que era mandante, ele comandava aquelas expedições náuticas, não é? E ele deixou aquilo tudo de lado. Ele só não se entregou ao desespero, à miséria,
Ele tomou uma profissão humilde. E é isso que nós vimos escrito ali atrás. O homem se entrega ao desespero, à miséria, à vontade de acabar com a própria vida, quando ele não aceita uma profissão humilde. Às vezes, mais humilde do que ele tinha antes. Nós vemos, às vezes, que nas crises econômicas, pessoas que tinham carro de... Eu tive perto de mim pais de pacientes que passaram por isso, brilhantemente. Na crise da empresa, eles falaram, não posso te pagar mais como um operário tão bem remunerado quanto você é, mas tem um emprego mais subalterno. E eles aceitaram porque tinha uma família, que eles tinham que cuidar de si. E foi isso que o Varro fez já naquela época, não é? Então, Emmanuel fala nas Palavras de Vida Eterna para a gente, a herança da liberdade pertence ao dever cumprido. O homem que cumpre o dever, ele se sente livre. É isso que ele sentia quando ele aprendeu a obedecer, como ele diz aqui. Se quisermos ser livres, Emmanuel fala, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. É aquele homem que perdeu um emprego bem remunerado e fala, esse outro eu não quero. Vou viver às custas da minha família, nós vamos passar a dificuldade, vou pedir uma obra de caridade que nos dê o apoio, mas isso não é liberdade. Isso é você se ver presa a uma situação. Então, tomando o velho Corvino por padrão renovador, ele dividia a existência entre o santuário e o serviço comum. Não se tornara famoso em Lyon simplesmente pela abnegação com que se dedicava aos enfermos, curando-os e reanimando-os através da oração, mas também pela arraigada ternura com que se empenhava na proteção à infância. Então, ele cuidava dos enfermos, cuidava da infância, ainda tem mais, calma. Habitava numa propriedade da igreja, com 30 meninos, aos quais servia de mentor e de pai, seguido de perto pela cooperação de 2 velhinhas. Quinto Varro, convertido em presbítero, encontrara nos pequeninos o alimento espiritual da sua alma saudosa do filho, saudosa talvez até da esposa, a quem ele amava muito, né? Apesar da prevenção reinante contra a igreja, a cidade o respeitava, que a obra dele era muito positiva para todos. Os pobres e os infelizes rendiam-lhe rasgado preito de amor. Mas não era somente grande no apostolado da fé. Aí vem uma outra atividade dele. Agigantara-se em humildade, fazendo-se o jardineiro-chefe de 5 residências patrícias. Então, não dava mais para ele ser aquele famoso, vamos dizer assim, comandantes das naves, daquelas, como é que chama? Dos barcos, navios, que iam para galeras, né? Então, que iam lá para o norte da África e viajar pelo Mediterrâneo. Não, agora ele era um jardineiro, um simples jardineiro. Ele orientava os escravos com tanta maestria no preparo do solo e na educação das plantas que conquistara não apenas significativo salário, mas também admiração e preferência. Então, olha o que ele fez. Baixou o nível da atividade dele, não se importou com isso, se dedicou a isso, treinou pessoas para isso. Olha que coisa interessante. E com isso, ele começou a ganhar bem e ter preferência no serviço, porque ele se dedicava muito. A casa senhorial de Vetúrio incluía-se entre as mansões aristocráticas cuidadas por ele. Captara a confiança dos mordomos e a estimativa dos servos. Era na extensa propriedade um cooperador e um amigo, se tornou amigo da casa. E não por acaso, né, a gente sabe. No fundo, Varro sabia que esse era o único recurso de rever Tassiano um dia e oferecer-lhe os braços paternais. Porque, já que era uma casa que pertencia ao padrasto dele, na verdade, ele podia um dia encontrá-lo ali. Desvelara-se por isso na formação do parque,
no meio do qual se levantava a casa de Opílio. Nenhum jardim em Lyon se lhe igualava em beleza. Nenhum deles. Então, informado por Alésio e Pontiliana, que algumas vezes visitavam Roma, que eram os que tomavam conta da casa, de que o filho era apaixonado por rosas rubras, com elas desenhou vastos canteiros, dando-lhe a figura especial de um coração, marginado de flores, em cujo centro acolhedores bancos de mármore, entre repuxos amenos, convidavam à meditação e ao repouso. Então, ele transformou o entorno daquela propriedade numa coisa linda, um jardim maravilhoso, e baseado na informação de que o filho dele gostava. Ele ficava, então, conhecendo as preferências do menino. E nessa hora falaram, ele gosta de rosas vermelhas. Então, ele fez um coração de rosas vermelhas. Trabalhara muito durante os 17 anos que o distanciavam do lar, a fim de merecer o contentamento daquela hora. Fizera-se mais experiente, mais esclarecido. Ou seja, amadureceram-se-lhe as ideias. Mantivera longo contato com os mestres do pensamento em várias línguas. Sobrenadara a corrente de aflições do próprio destino e procurava vencer todos os percalços para comparecer, ainda que para sempre, anônimo e irreconhecível, diante do filho incessantemente lembrado com a dignidade do homem de bem. Ele não queria nem se expor ao filho, falar que ele era o pai. Ele só queria estar junto dele. Então, homem de bem, como nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. E é isso que o Varro vinha fazendo. E assim nós terminamos esse capítulo de hoje. Então, muito bom. Estamos agora, né? Segundo as informações últimas que a Dilceia passou, na expectativa de que o pai possa rever o filho. Claro que ele não poderia se revelar como pai, porque para o filho o pai fora assassinado, né, naquela viagem. Então, ele seria ali como se fosse um amigo, um mentor, né? Nós sabemos que ele ampliara muito a sua cultura e certamente ele teria um entendimento assim muito agradável com o filho nesse sentido, conforme nós vamos ver. Mas algumas dificuldades, né? Algumas tempestades ocorrerão ainda, conforme nós vamos mostrar nos próximos estudos. Agradecemos, né, o carinho das boas vibrações de todos, né? Agradecemos a nossa querida irmã Lara, que está conosco aí nos bastidores, né, para fazer as nossas gravações, né? Que ela seja muito envolvida pela paz do nosso Divino Mestre. E eu vou passar, então, a palavra para que a Dilceia possa fazer a prece de encerramento para nós. Vamos acompanhar. Mais uma vez, estamos aqui com o coração cheio de alegria que o próprio cristianismo nos dá, para agradecer a Jesus, mestre, amigo, que nos trouxe o evangelho de luz, sobre o qual podemos pautar a nossa vida e fazermos as nossas reflexões, e à medida que fomos crescendo moralmente nesse mundo de provas e expiações, nós podemos entender tudo de bom que ele pôde trazer para que nós nos aperfeiçoássemos e saíssemos dessa vida melhor do que aqui chegamos. Sobretudo quando nós nos damos o trabalho no bem de todos, exercendo a caridade. Assim sendo, nós pedimos a Jesus que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos.